meridiano de coração e intestino delgado, seu acoplado. Então, o que rege? Rege o próprio coração. O que o coração faz? Bombeia o sangue. Então, a principal função do coração é bombear o sangue e controlar os vasos. Só isso, Ana? Bom, os vasos estão no corpo todo. Então, a capacidade dele chegar lá, fazer vasoconstrição, vasodilatação, a pressão também. Então, quem tem problema de pressão alta e pressão baixa está relacionado também ao coração. A arritmia está relacionada ao coração. Além disso, o que? A fala. Então, abre-se na língua que a gente fala. Então, dos sentidos que eu comentei, ele abre-se na língua, mas não língua como estrutura, mas sim a fala. Então, se eu tenho uma fala, se eu sou muito comunicativo, está relacionado ao coração, mas se eu tenho, como eu já comentei, chamada taquilalia, falo sem parar demais, então isso também é uma alteração do coração. Assim como, por exemplo, se eu não falo. Então tem algumas patologias, até algumas crianças que têm problema de não falar. Isso pode ser inclusive porque gerou algum trauma, né? Teve alguma situação de trauma, de estresse muito grande, que chegou a perder a fala. Nós falamos, né, justamente sobre isso. Eu perdi a fala, porque foi algo tão impactante emocionalmente que eu perdi a fala. Então faz muito sentido se abrir na fala o coração. E não é à toa que nós temos um nervinho chamado laringeu recorrente, relacionado às cordas vocais, em que uma dos trechos dele, à esquerda, passa onde? Pelo arco aórtico. E tem sentido passar pelo arco aórtico? A princípio não, porque ele sai mais aqui, ó, na parte mais perto aqui da garganta. Então, por que ele vai lá embaixo, passa pelo arco aórtico e volta? Interessante isso, eu diria até que é um mistério, um enigma, porque esse nervo laringeu recorrente vai lá e volta até a fala. Mas tem relação com a medicina chinesa, por assim dizer. E além disso, manifesta-se aonde? Onde que manifesta-se esse meridiano? Na compleição. Então, a nossa compleição é a nossa face, através da qual a gente consegue sentir o outro. Então, a gente sente as emoções através do olhar, como eu comentei aqui no movimento madeira, fígado, mas toda a face, se eu tô com essa face leve, tranquila, brilhante, fala que eu tô bem, que eu tô consciente, que eu tô em paz. Agora, se essa face tá como um todo, nessa compleição, se eu tô tenso ou se eu tô pálido, então tenso registra ali que eu tô com medo de alguma coisa ou com raiva, enfim. E se eu tô pálido, significa que eu tô fadigado, com olheiras. Então a nossa face revela muito sobre nós. E os dois meridianos estão mais relacionados com as emoções de forma mais direta, é o fígado e o coração. E o coração abriga o quê? Pra gente lembrar aqui, a nossa consciência. Então, além de governar os vasos sanguíneos, esse pulsar de sangue que vai nutrir todo o corpo, ele tem essa segunda função principal, que é abrigar nossa consciência, nosso imperador que vai governar e que deve, então, estar sob controle sobre todas as demais emoções. Sobre a capacidade de coragem e medo, que é abrigada na água, sobre a capacidade de pensar em soluções criativas e estratégias, ou raiva, que é o outro oposto, que é o meridiano de madeira, e também governar nossa capacidade de raciocínio no meridiano terra, ou de empatia e sensibilidade perante a vida, ou tristeza, quando está desarmonizado, com o meridiano de pulmão. Então, quem deve coordenar essas emoções? A nossa consciência, o nosso ser. Se eu perguntar para vocês onde é que vocês estão, ou como vocês se chamam, vocês vão dizer, eu estou bem, eu me chamo Ana. Frequentemente a gente não aponta aqui, né? A gente aponta eu penso, mas quem eu sou? O quem eu sou, quando eu falo consciência, estou relacionando ao quem eu sou, a minha essência. Então, nesse processo todo da medicina chinesa, da filosofia chinesa, por assim dizer, eles têm um coração como um veículo muito importante de desenvolvimento humano. Então, quando eu penso, eu quero ser mais consciente, eu quero me entender, me autocentrar, ser governante da minha vida, por assim dizer, tem que se referir ao coração. Então, é quando a gente tem esse centro no coração, né? Então, eu estou conectado comigo mesma, eu consigo ter autenticidade, naturalidade, pacificação, passar pelas situações com uma sensação de paz, de tranquilidade. Então, só quando eu estou com essa conexão, e por isso que lá adiante, no último módulo, a gente vai aprender uma técnica que foi muito estudada pelo Instituto Americano, que eu já citei aqui, que é o Matt Hart Institute, que nos fala que chama coerência cardíaca. Então, que através da percepção do batimento cardíaco, a gente consegue se conectar mais com a gente mesmo e, com isso, ficar mais em paz e com mais tranquilidade.